A gente vai continuar falando desse assunto e, afinal de contas, se há caminhos possíveis para isso, que caminhos são esses? A gente recebe agora aqui no CNN Prime Time Alexandre Schwartzman, que foi diretor do Banco Central, um economista reconhecido aí no mercado, com uma atuação forte aí no debate da política econômica brasileira. Alexandre, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thaís. Um prazer estar aqui. Prazer te ver. Que bom. Alexandre, a gente acabou de ouvir a apuração aqui da Jussara Soares de que o governo vai tentar convencer o Congresso a deixar o IOF valendo, tirar só 20 bilhões da economia. Os outros 40 do ano que vem, ele faria de outro jeito. Essa alternativa seria viável para a economia brasileira? Você acha que essa dá para o Brasil aguentar? Claro que não, Thaís. Promessa. Quer dizer, a gente está falando de um governo que nos últimos 2 anos e meio aumentou o gasto público federal em cerca de 220 bilhões já corrigidos pela inflação. Aí ele falou, não, mas dessa vez vai ser diferente, dessa vez eu prometo que eu vou emplacar uma série de reformas, eu vou controlar meu gasto, mas 2026 não é um ano eleitoral? Pois é um ano eleitoral, talvez seja difícil, né? Então a gente olha para isso, não tem menor credibilidade a promessa de, não, aceita agora que lá na frente eu te pago de volta. Não, isso aí é um engana-trouxa, assim. Pô, eu teria vergonha de tentar passar uma dessas para a Câmara e para o Senado. Alexandre, tem um ponto importante aqui que eu tenho conversado, né? Todos nós jornalistas temos acessado, vocês, economistas, enfim, e uma preocupação constante que eu tenho ouvido será que a equipe econômica, ninguém da equipe econômica tinha ideia do impacto causado? Eu citei agora há pouco, né, uma alta de custo efetivo para operações de capital de giro, que é respiro para a maioria das empresas no Brasil, de quase 40%, né, numa taxa que já está valendo, chamou a operação de crédito, vai pagar. E eu não sei, eu queria ouvir a sua preocupação. Te preocupa o governo não ter, a equipe econômica não ter entendido o que estava fazendo? Não, Thaís, a coisa de um amadorismo assustador, né? Vamos lembrar algumas coisas. Eles colocaram aquele imposto de 3,5%, né, para aplicações de fundo no exterior. Não ocorreu a nenhum dos luminares da ciência econômica que está lá no Ministério da Fazenda, que isso poderia ser interpretado como um controle de capital, que é um anátema para o mercado financeiro, ia jogar o dólar lá em cima. Eles achavam, pelo contrário, que isso ia dificultar a saída e que ia ajudar a controlar o dólar. Esse é o nível da coisa. Aí veio também outro exemplo, ainda não, antes de chegar no teu, eles falaram, não, agora se você colocar mais de 50 mil num VGBL, você vai pagar imposto, vai pagar IOF. Ninguém alertou os gênios que se você fizer 30 mil num banco e 30 mil no outro, não tem a menor possibilidade desses bancos conversarem para saber que, enfim, o total das aplicações é 60 mil, porque não existem os sistemas. E ninguém também parou para pensar que você cobra o mesmo IOF de uma operação de curto prazo e uma operação de longo prazo, que se vai onerar extraordinariamente a operação de curto prazo. Ela fica muito cara, capital de giro, o risco sacado, eles também não entendem. O risco sacado é basicamente desconto das promessas de pagamento que você tem. Você entrega esse dinheiro que você vai receber para conseguir o capital de giro que você precisa para trabalhar. Nenhum deles percebeu, é de um amadorismo, mas não é de hoje, Thaís. Desde o começo desse governo, o ministro da Fazenda come na mão da Receita Federal. Ele não tem, e a Receita Federal não tem nenhuma preocupação de como a economia funciona. A única preocupação da Receita Federal é arrecadar. Se eles arrecadam, inclusive porque os bônus deles estão ligados a isso. Se vai destruir o resto da economia, desde que eles arrecadem, não tem problema. Então, assim, eles vieram com uma proposta, né, de uma elevação brutal de gasto público. Falando, mais de 220 bilhões. E não é que aumentou num ano e no outro ano não vai ter, não. Aumentou 220 bilhões e vai continuar esses 220 bilhões, se não for um pouco mais
ano após ano após ano. Aí tem que buscar receita para cobrir o buraco. Quer dizer, falar que não tem dinheiro para pagar a máquina depois que você aumentou o gasto em 220 bilhões é um insulto à inteligência do público brasileiro. Como é um insulto à inteligência dizer que cortaram gasto nesse orçamento, quando você vai olhar a projeção de gastos que tem na revisão bimestral, ela é maior do que a previsão de gastos que tinha na lei orçamentária, Sim. que tinha sido aprovada 2 meses antes. Não, é importante você fazer esse contexto todo, Alexandre, para a coisa não ficar solta, não parecer que é uma atitude isolada. Agora, tem uma preocupação aqui também sobre, tá bom, e aí qual é a alternativa, né? O presidente da Câmara dos Deputados disse hoje, olha, quem sabe a gente consegue mexer nas isenções fiscais, que são aqueles benefícios de vários setores que não pagam imposto, que é um debate antigo no Brasil. Qual é a sua expectativa para que o Congresso Nacional assuma essa veia fiscalista e realmente se debruce sobre uma alternativa parecida com essa? Olha, assim, eu quase bocejei quando você falou isso, mas não foi por você, não. Foi pelo Hugo Mota, porque... vamos falar de renúncia fiscal. Vamos. A gente está falando de renúncia fiscal. O ministro Haddad falou de renúncia fiscal em 2023. O ministro Paulo Guedes, né, quando aprovou a PEC dos precatórios lá, virada de 2021 para 2022, uma das coisas que constavam ali da emenda é que o governo ia mandar um projeto de lei que ia reduzir pela metade as renúncias fiscais. Nunca aconteceu. Antes disso, o Mansueto, antes do Mansueto, o Joaquim Levy. Ele está discutindo esse negócio há 11 anos, 10 anos, vai a caminho de 11, e a gente não sai do lugar. E é o seguinte, quem aumentou essa renúncia fiscal foram os governos do PT. O governo Lula, em 2003, assumiu com uma renúncia fiscal de 2% do PIB. Terminamos o governo Dilma com uma renúncia fiscal de 4,5% do PIB. Né? E não é o PERS, obviamente tem que acabar com o PERS, é uma pouca vergonha. Não é ali que o jogo está sendo jogado. É zona franca, é simples, são batalhas que você vai ter que encarar que são dificílimas. Né? Então é muito fácil falar, né, do buraco negro, né, parece que a gente não sabe qual que é a origem. A gente sabe qual que é a origem. Foi Guido Mantega que criou boa parte disso, seja no governo Lula, seja no governo Dilma. A gente obviamente não vai chamar o Guido Mantega para resolver o problema, inclusive porque ele é incapaz de resolver qualquer problema. Né? Então, é um negócio de dificuldade extrema. Achar que não, agora a gente vai resolver tudo, tá bom, vamos mexer no Simples, eu sou super a favor. Vamos baixar o limite do Simples de 4,8 milhão para, sei lá, 1,5, vai dar uma grita absolutamente gigantesca. Então, assim, falar é fácil, entregar é muito difícil. E para entregar, eles tinham que estar começando esse negócio lá atrás. Como é agora? Isso cheira a improviso, Thaís, a questão do IOF, porque é improviso. Isso era uma coisa para ter sido pensada meses atrás, não na última semana. E não um negócio tão feito nas coxas que dá os problemas todos que a gente descreveu aqui. É gente amadora, gente despreparada, gente sem uma noção do conjunto de como funciona a economia brasileira. Então, isso vai dar um baita de um problema lá na frente, né? E o ministro falou, não, mas é porque a gente não vai conseguir bancar a máquina. Não vai conseguir bancar a máquina porque você gastou o dinheiro todo lá atrás. É assim, criança chegar lá, pai, gastei toda a minha mesada, eu preciso que você me dê mais. Amigão, se você gastou toda a sua mesada, o problema é seu, não é meu. Então eu viro para o ministro e falo, o problema é seu, você quem criou. Quem pariu o Mateus, que o embale.